Eu vou começando, então, agradecendo a Clarice por ter aceitado esse convite e apresentando um pouco o grupo de brasileiras em PLN. Uma das fundadoras está aqui, que é a Helena Caselli. E esse grupo... Helena, quer falar um pouquinho? Fala um pouquinho, Helena, do grupo, por favor. Você tem mais autoridade. Tá bom, Graça, vou falar então brevemente. O Brasileiras em PLN surgiu em 2020, estão todos me ouvindo, né, eu acho, né? Então tá ótimo. Surgiu em 2020, quer dizer, no meio de 2020, em plena pandemia, eu fiz uma apresentação virtual num evento que é Widening NLP. Fiz uma apresentação falando um pouquinho sobre a minha trajetória. A Briellen, que é uma brasileira que mora na Alemanha, que também está aqui, né, Briellen? Entrou em contato comigo e falou, Helena, existe um grupo de brasileiras em PLN? Eu falei, não, vamos criar? Eu falei, vamos, né? E aí nós criamos esse grupo em 2020 e começamos assim, virtualmente, e fomos agregando, né, mulheres brasileiras. Hoje nós somos mais de 100, as meninas do novo board aí podem atualizar, mas nós somos mulheres, então, que atuam com brasileiras, né, que atuam no Brasil e no exterior, e que trabalham com processamento de língua natural. Então, temos formações diferentes, áreas de atuação, assim, locais de atuação diferentes, e esse grupo se estruturou de uma maneira, assim, muito gostosa. Então, a gente tem esses seminários que são temáticos, tem os seminários de trajetória dos integrantes, tem o café com as amigas, que a gente se reúne, às vezes, para bater papo mesmo, né, virtualmente. A gente ainda não fez nenhum encontro presencial, mas faremos, né, quando tivermos uma verba para levar todo mundo para o mesmo lugar, que está um resort, né, algo assim. Tá bom? Mas é essa a ideia, e a gente está com um board aqui agora novo, estruturado nesse ano, então a gente está agora tentando ficar mais formal um pouco, né, oficializar algumas coisas, definindo a identidade visual, definindo algumas características aí do grupo, missão, por exemplo, para a gente tornar essa iniciativa ainda mais abrangente, não sair de um grupo de amigas e tornar alguma coisa assim mais impactante mesmo. É isso. Obrigada, viu, Clarice, pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Muito bem. Então, vou falar um pouquinho da Clarice. A Clarice é professora titular, emérita do Departamento de Informática da PUC do Rio, mas é linguista de formação e trabalhou durante bastante tempo com processamento de língua natural. Desde 1987, eu posso dizer que ela é uma das pioneiras nessa área. Aliás, a gente teve várias pioneiras na área de PLN, né? Para mim, tenho dificuldade de elencar, por exemplo, um nome masculino pioneiro em PLN. Não tenho muito, mas quem marcou mesmo foram as mulheres desde o começo, aqui no Brasil, né? E a Clarice começou trabalhando na empresa, né? Clarice, eu queria que você falasse um pouquinho de você, se você não se importa, porque né, eu ficaria aqui elogiando e dizendo do prazer que eu tive de conhecê-la e de trabalhar com ela na PUC quando eu fui fazer o doutorado, não com ela, né? Fui fazer com o Tarcísio, pequeno, na área de IA, de lógica e tal. Mas aí, conhecendo a Clarice, fiz umas matérias com ela, começamos e nos tornamos parceiras científicas, né? E mais amigas, né? Desde então. E depois a Clarice, então, seguiu um novo caminho que ela desbravou e também se tornou pioneira nessa área. Então, eu gostaria que você falasse, Clarice. Obrigada, muito obrigada, Graça. Eu posso botar um slidezinho aqui? Por favor. Deixa eu ver. Eu vou errar várias coisas, mas estamos em família, né? Já estamos vendo. Já viram? Beleza. Então, eu queria contar para vocês, quer dizer, primeiro agradecer, obviamente, mais uma vez pelo convite, que é um convite que me deixa muito feliz de estar aqui com vocês, conversando, mas eu fiquei muito nervosa quando eu fui lá ver
que é um grupo de mulheres brasileiras atuando na área de processamento de linguagem natural. Eu tive várias discussões com a Graça, ela pode testemunhar aqui. Eu falei, Graça, não atuo mais na área de linguagem natural, não sei mais nada de linguagem natural, faz 30 anos que eu não trabalho mais nisso, não sei. A Graça, não, fique calma. Aí eu tentei ficar calma e resolvi trazer para vocês aquilo que a minha trajetória me permite trazer. Né? Então, recapitulando rapidinho a minha trajetória, eu entrei para a PUC junto com a Graça, ano de 1987, e entrei, comecei a fazer parte do grupo de professores docentes junto com a Valéria, em 1988, né, Valéria? Fizemos concurso juntos. Né? Então, no final dos anos 80, a PUC estava com uma equipe que está aqui reunida, né? De PLN, e naquela ocasião eu estava recém terminando meu doutorado, eu tinha feito tese em acesso a question answering para banco de dados em linguagem natural, em português, trabalhava na empresa, trabalhava na Embratel, e pude desenvolver toda a minha tese de doutorado dentro de um ambiente de tecnologia real, para uso real, o que me chamou a atenção logo desde cedo para a questão da interação de pessoas com sistemas, quer dizer, do uso da linguagem in situ, né? Quer dizer, da linguagem como forma de comunicação. Né? E o meu doutorado, eu acho que se eu não tivesse vindo para a computação, eu teria sido uma sintaticista radical, assim, porque eu amo sintaxe. Desde pequenininha, em letras, eu sempre gostei de sintaxe, eu adorava aquelas árvores mirabolantes, né, na gramática gerativa, achava aquilo o máximo. E foi, de fato, o querido Noam Chomsky que me permitiu fazer a migração para a computação, porque graças ao que eu aprendi com a teoria dele, eu consegui, até hoje, me orientar dentro da área de computação sem ter feito um curso sequer de computação. Né? Até hoje, quando muitas pessoas me chamam para eu fazer uma parte de uma banca de computação, eu fico me perguntando, mas como eu vou fazer parte de uma banca de computação se eu não passaria no exame de que eu sou banca? Né? Mas isso acontece, né? E eu acho que também é uma marca do tipo de carreira que eu fiz, que foi sempre muito multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, enfim, essa mexilância disciplinar toda. Eu acho que eu nunca respeitei fronteiras disciplinares, sempre gostei de sair da bolha. E eu acabei indo parar numa coisa que é muito relacionada à linguística computacional, que foi o meu assunto de formação, que é a semiótica computacional. Né? E a semiótica computacional é simplesmente, assim, sem me demorar muito numa explicação, dando uma explicação que eu acho que é a mais intuitiva que a gente pode ter, a semiótica ela vai além da linguagem natural humana, né? Mas, no final das contas, ela está estudando a mesma coisa, ela é direcionada pelas mesmas questões, mas ela trata de qualquer sistema de significação que possa ser usado para comunicação, qualquer um. Né? E por que eu fui para a semiótica computacional? Porque, de fato, na computação, a semiótica me dá um conforto muito grande de poder usar os mesmos instrumentos analíticos, digamos assim, para trabalhar tanto com linguagem natural, quanto linguagem de interface, quanto linguagem de programação, quanto linguagem de representação de conhecimento. Eu atravesso todas essas linguagens com o mesmo aparato teórico, digamos assim. Então, é uma coisa que me interessa muito e que permite uma navegação que me é simpática. Né? Então, a minha trajetória foi essa. Eu saí da linguística computacional e fui para a semiótica computacional. Lá fiquei durante 30 e tantos anos, quer dizer, 30 e poucos anos, para não dar uma má impressão. Assim, e também tirando dúvidas, eu tenho 65 anos. Eu fiquei durante 30 e vários anos e eu estou agora trabalhando na minha área de origem, que é a área de ciências humanas, só que trabalhando sobre filosofia da tecnologia. Né? Uma coisa que
no final, resulta da minha própria trajetória, como eu acho que vocês vão ver. Então, o que eu trouxe hoje? Né? Eu trouxe uma proposta da gente conversar, realmente não é um tutorial, nada disso, sobre essa tríade aqui que me interessa, a ciência, tecnologia e a linguagem, na década que a gente está vivendo. E eu acho que essa semana em que a gente está tendo essa conversa é particularmente especial, né? É uma semana pré-eleições no Brasil, onde a gente está vendo vários usos da linguagem natural, que são usos talvez inesperados para nós, né? Ou talvez esperados, não sei. E eu acho que são, sobretudo, usos que nos fazem pensar, e o que eu gostaria de tratar aqui é do papel da tecnologia, tá? Desse contexto. Tá? Então, eu vou fazer uma coisa muito simples, eu vou pegar o resumo que eu mandei e vou destacar alguns trechinhos desse resumo e tentar, com isso, motivar o debate, porque eu pretendo não falar mais do que 30 minutos, ou talvez um pouquinho mais do que 30 minutos, só por conta de uns vídeos que eu vou mostrar, mas eu quero conversar com vocês, não vim aqui para ficar falando só. Então, eu abri o meu resumo falando que hoje em dia está muito difícil da gente separar a ciência de tecnologia, né? E eu destaquei que isso é especialmente porque a forma da gente produzir conhecimento hoje é muito espaçada por tecnologia. De fato, é uma certa bobagem achar que, depois que eu fiquei lendo, eu falei, Clarice, você perdeu uma chance de não falar bobagem. A tecnologia sempre perspassou a produção de conhecimento, né? Quer dizer, a escrita é uma tecnologia e a escrita, eu não preciso discorrer aqui sobre a importância da escrita na produção de conhecimento, né? Outras coisas que são tecnologias, os aparelhos de observação, telescópios, lunetas, microscópios, enfim, tudo, astrolábios, tudo que foi usado ao longo da história do conhecimento para a ciência avançar, é um exemplo de tecnologia. Então, o fenômeno da tecnologia influenciar a produção de conhecimento não é um fenômeno novo. O que eu acho que é um fenômeno novo é qual é o tipo de tecnologia de que a gente está falando. Tá? Então, eu quero focar um pouco mais nessa questão de qual é o tipo, e eu acho que esse grupo aqui é um grupo particularmente interessante para discutir, porque todo mundo tem familiaridade com computação, né? Então, o tipo de tecnologia de que a gente está falando é tecnologia digital, né? E essa tecnologia digital, ela tem uma particularidade que eu acho interessante, que é ela influenciar, tá? Um conjunto, uma extensão muito grande da produção de conhecimento, né? Então, ela influencia o processo de produção através de métodos, né? A gente tem, só para dar exemplo aqui, né? A gente tem pacotes, né, de análise estatística, pacote de análise de texto, né? Análise qualitativa, pode ser, análise de análise de conteúdo, enfim, são exemplos, né? Mas a gente também tem o papel da tecnologia na difusão de conhecimento. Então, por exemplo, a ciência aberta é um tremendo exemplo, né, do papel da tecnologia na difusão de conhecimento. Nós estamos há 2 anos, pouco mais de 2 anos, né, da maior demonstração que eu acho que já foi dada sobre o papel da tecnologia digital na produção de ciência, que foi o que aconteceu durante a pandemia, né? O trabalho colaborativo de laboratórios e cientistas em todas as partes do mundo, coletando dados em todas as partes do mundo, compartilhando seus dados em todas as partes do mundo, trocando resultados e por aí vai, né? Então, também não preciso me demorar sobre isso, mas não é só essa questão, é a nossa publicação eletrônica, as ferramentas de busca em bases bibliográficas, tudo isso é tecnologia impactando a produção e o consumo de conhecimento, né? E, finalmente, o que mais me interessa, talvez, seja
o impacto, a influência da tecnologia na própria constituição do objeto de conhecimento. Quer dizer, o exemplo óbvio seria a gente estudar o comportamento das pessoas, né, em redes sociais, né? Então, o papel da tecnologia é evidente, né? A tecnologia é a plataforma em que o meu objeto se constitui, mas existem outros exemplos que eu acho que são exemplos talvez mais instigantes, que é o fato de, por exemplo, você anilhar uma ave, né? Você colocar um chip numa ave e você fazer um rastreamento de geolocalização para estudar aquela ave dentro de um determinado ecossistema, né? Então, a influência da tecnologia na constituição desse objeto é que eu não estou vendo a ave dentro do ecossistema, eu estou vendo a representação digital da ave dentro da representação digital do ecossistema, e todo o meu conhecimento sobre a ave, de fato, é resultante do conhecimento que eu tenho sobre a representação, ou a partir da representação. Não apenas da ave, mas do seu conceito, do seu contexto, daquilo que eu quero estudar a respeito da ave, de toda a perspectivação e etc. Então, isso são exemplos que eu acho que são rápidos, né, do que eu estou falando aqui, e o que me instiga e ocupa e preocupa é a opacidade, né, inédita que a gente tem em relação a objetos, processos e produtos da ciência devido à tecnologia digital. O exemplo mais claro de opacidade, eu acho que são as opacidades, né, que estão muito na moda a gente falar, as opacidades sobre modelos resultantes do treinamento de redes inteligentes com técnicas de aprendizado profundo. Essas coisas não são explicáveis, né? Eu tenho trabalhos com pessoas que produzem profissionalmente, eu até publiquei trabalho sobre isso, né, que produzem profissionalmente software inteligente para consumo científico, inclusive, e essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de explicar o que elas estão fazendo, né? Então, isso é um tipo de opacidade que está na moda a gente falar, né? Mas existem várias outras opacidades. Eu falei, por exemplo, na opacidade eu falei nos métodos, né, nas ferramentas que a gente utiliza para fazer ciência, pacotes de análise quantitativa, pacotes de análise qualitativa, workflow científico. A gente enxerga o software, né, a partir das interfaces que eles nos oferecem, mas a gente tem uma opacidade sobre o que de fato o software está fazendo. A gente acredita piamente no que a interface está dizendo que ele está fazendo, mas será que ele está fazendo aquilo? Né? Então, esse assunto é um assunto que eu domino mas com uma certa folga, porque eu passei 30 anos da minha vida estudando interfaces de software, né? Então, é muito interessante porque a interface é um ponto de encontro entre a interpretação do que o software faz, tal como dada por quem produziu o software, e a interpretação do que o software faz, tal como produzido por quem está usando o software. A interface é o ponto de encontro entre essas duas interpretações. O que o software faz, de fato, pode ter mais ou menos a ver com qualquer uma dessas interpretações, tá? E os encontros e desencontros que acontecem durante a interação das pessoas com o software são resultantes desses atritos, né, interpretativos que ocorrem nessa interface, e, quando ocorrem, eles revelam a opacidade, né? Revelam o tipo de opacidade que está por trás. Eu não entendo o que esse software está fazendo, eu não entendo o que está acontecendo. Por exemplo, agora acabei de ler no chat aqui que a Elisa está gravando. A gente espera que esteja, né, Elisa? A interface está dizendo para você que está gravando, então a gente espera que esteja gravando. Mas não raramente eu acho que eu estou gravando uma coisa só para descobrir mais tarde que eu não gravei nada, né? Ou acho que não estou gravando quando eu descubro que estou gravando. Então, isso é só para demonstrar esse meu ponto.
E a outra opacidade é uma opacidade que eu acho ainda 1000 vezes mais grave, e ela é praticamente esotérica, porque eu acho tão difícil estudar essa opacidade, mas eu intuo e pressinto e vejo, né, no meu curto alcance de vista, que essa opacidade existe, que é o fato de que quando a gente faz ciência, a gente utiliza montes de softwares, a gente não utiliza um software só, a gente pega uma coisa, leva para outro ambiente, faz outra análise, exporta o arquivo, faz assim, faz assado. Então, tem uma opacidade que a gente não enxerga, que é a respeito da impedância entre as abstrações sobre o objeto com a qual um software trabalha e outro software trabalha. Eu vou dar um nome meio complicado para isso, vou chamar isso de opacidade epistemológica, mas eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, a gente não tem noção de se aquele pássaro que eu estou estudando e que eu represento através da sua geolocalização dentro da representação de um ecossistema, tá? Se quando eu passo o dataset do que eu fiz com aquele pássaro para um colega de outro laboratório que está estudando outro fenômeno a respeito daquele pássaro, se as abstrações que eu estava usando são compatíveis com as abstrações que ele está usando. Em outras palavras, se aquilo que ele não está vendo sobre o pássaro importa para ele ou não. O problema é que ele não sabe o que ele não está vendo. Ele sabe o que ele está vendo, mas ele não sabe o que ele não está vendo. Né? Então, a gente pode ter uma montoeira absoluta, né, de abstrações que são inconsistentes entre si, incompatíveis entre si, e a gente está tirando conclusões maravilhosas sobre o fluxo, né, de produção de conhecimento. Aliás, esse teria sido o debate sobre as vacinas que eu gostaria de ter participado, não um debate vax-anti-vax, que tem que ter vacina, eu não vou discutir, mas a questão de como foi a produção científica das vacinas, né, e o que a gente tem que melhorar, por exemplo, eu acho que esse é um debate incrivelmente importante, tá, para a gente ter com a sociedade. Acontece que, né, para a gente conversar com a sociedade, a gente tem que conseguir conversar com a sociedade. Nós temos o péssimo hábito de conversar com pares só. Né? A gente está treinado para conversar com pares, ou pares ou clientes. A sociedade... Como é que se conversa com a sociedade? Quando eu era pequena, eu me lembro que, não sei se hoje em dia ainda se fala isso, mas quando eu era pequena, era comum a gente dizer, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Né? Não sei se ainda se fala isso, mas eu me lembro de quando garoto ter falado isso várias vezes, arrogantemente. Né? E é interessante, porque eu acho que o que a gente está vendo hoje, o que a gente assistiu, por exemplo, durante a pandemia, né? Natália Pasternak lá ligando os seus metralhadores para todos os lados, tentando fazer as pessoas entenderem o que era o saber científico, a mídia dizendo, está cientificamente comprovado que... E a gente, cientista do lado de cá, pelo amor de Deus, não me diga que está comprovado que não é bem assim. Tem uma porção de dúvidas, mas não pode falar isso. Né? Por quê? Porque a gente tem do lado de lá um montão de pessoas que atendem pelo qualificador a quem a gente, né, imputa o qualificador de negacionistas, né? E essas pessoas dizem, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Né? Então, essas pessoas têm crenças que são derivadas de outros sistemas de conhecimento, que não são os sistemas de conhecimento que a gente tem, e elas não querem saber o que a gente está fazendo, elas têm raiva de quem sabe, têm raiva da gente. Né? E um dos problemas que eu coloquei aqui na lateral, e que eu acho que é o que mais me entristece, para falar a verdade, é que faz pelo menos 20 anos, né, que nós estamos sendo treinados e estimulados a só falar com os nossos pares, institucionalmente. Tá? Eu posso falar de Cadeiro, porque eu estava na CAPES no final da década de 90, quando se instituiu que o melhor sinal de qualidade científica
de um pesquisador ou de um programa de formação de pesquisadores é o impacto das suas publicações, o volume e o impacto das suas publicações. Ou seja, falem com os seus pares. Tá? Falem com os seus pares. Foi isso. É interessante a gente parar para conversar agora, e eu agradeço a oportunidade de a gente parar para conversar, vendo o que deu 20 anos de prática de falar com os pares, correndo atrás de H-index. Né? O ponto que eu resolvi trazer aqui para a gente explorar é justamente a responsabilidade, né, com o processamento da linguagem natural diante dessa coisa. Quer dizer, será que a gente está muito longe? Será que o negacionismo tem alguma coisa a ver com a nossa pauta de pesquisa em processamento de linguagem natural? Tá? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês humildemente, para falar a verdade. Para mim, eu faço assim, será que as interfaces de sistemas têm a ver? A resposta é claro, tem uma responsabilidade enorme. Tá? Redes sociais, a forma como as interfaces, o design de interação nas redes sociais é muito responsável pelo que aconteceu. Então, eu só estou traduzindo a pergunta para aqui, e eu tenho certeza que eu tenho muito mais a ouvir do que a falar sobre a resposta. Tá? Mas, só para mostrar que eu fiz o meu dever de casa, eu fui atrás, né? Então, deixa eu ver como eu acho qual é um ponto em que eu acho que o processamento de linguagem natural está claramente ligado a esse problema do debate público, né, do afastamento, da distância abissal que existe entre pesquisadores, cientistas e público e sociedade, e o papel da tecnologia em tudo isso. No fundo, é o que eu quero discutir aqui. Então, eu trouxe, eu não sei quantos ou quais de vocês conhecem essa plataforma Kialo, né, que foi desenvolvida, se não me engano, na Inglaterra, para apoiar o debate, né, online, mas, sobretudo, apoiar o ensino da argumentação para fins de debate público. Né? Então, eu vou pedir só uns 10 minutinhos de paciência de vocês, para vocês assistirem uma coletânea de vídeos que eu separei. Se Deus quiser, vai funcionar, eu vou conseguir transmitir os vídeos. E aí depois a gente já começa a conversa, eu só vou dar um parecer rapidinho para a gente ver. Deixa eu parar de compartilhar isso e tentar compartilhar uma outra coisa nesse momento, que primeiro, a plataforma aqui. Vocês estão vendo um vídeo, uma tela diferente? Sim. Beleza. Esse daqui é o tour do Kialo, né? Quer dizer, é a fala do produtor desse software sobre o próprio software. Né? Welcome to Kialo, the only platform designed specifically for rational debates. Here on Kialo, you can debate anything, big or small, from the hottest political topics to important company decisions. Kialo is designed to keep discussion balanced with clear, concise arguments from both sides. That makes it easy to weigh the pros and cons without all that editorial noise. Kialo's unique structure allows you to dive as deep into a debate as you want. Just click on an argument and all the supporting and opposing points are displayed clearly, so you can have small, targeted debates or wide-ranging discussions with hundreds of arguments, all without losing sight of the main issue. The arguments are arranged according to their impact, so the strongest arguments, as judged by users, appear at the top. If you want to add a new argument, just click the plus. It's easy. Everything is kept neatly organized, so you can quickly understand a debate even when you join later, because instead of having to make sense of a giant email chain or forum thread, you can pop in and see the best arguments for both sides. You can browse hundreds of active discussions or create your own. And then start debating with your colleagues, your friends, or the whole world.
Only invited users can approve suggested arguments, so it won't get overtaken by trolls. With Kialo, you can easily visualize every aspect of a complex debate, so you can be more thorough and more thoughtful about the issues that matter to you and the world. Empowering reason. Kialo. Ok. Aqui também é um vídeo dos produtores do software mostrando alguns detalhes que o vídeo anterior não mostrou. Vocês estão vendo uma outra tela agora? Sim. Welcome to Kialo, Okay. the Então, only agora tem os platform designed detalhes. specifically for rational debates. Every debate on Kialo starts with a thesis. This is the issue being discussed. What follows are the claims. On one side, those that support the thesis, and on the other, those that oppose it. To create a claim, click one of these icons. Just make sure your claim is clear, concise, and limited to one point. You can move a claim anywhere in a debate, depending on where it fits best. Just drag it to the clipboard, or use the Copy Move option in the claim menu. To comment, click the Comments icon and add your comment below. If you spot a claim that you think requires clarification, you can flag it accordingly and the author will be notified. When someone creates, changes, or comments on a claim, you'll see these little blue icons in the corner. To see a chronological list of all activity, open the Notifications panel here. Those are the basics of debating on Kialo. Thanks for watching. Ok. O último videozinho é agora de um professor brasileiro falando sobre o Kialo. Tá? E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trouxe mais uma dica de educação para você que quer inovar em sala de aula. Mas primeiro, vamos falar um pouquinho do nosso contexto. Você sabia que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, coloca a argumentação como uma das competências mais importantes da educação básica? Ou seja, uma competência geral que tem que ser trabalhada em todos os anos de aprendizagem? Pois é. Então, vamos pensar aqui algumas formas que a gente poderia trabalhar a argumentação e por que ela é tão importante para o nosso contexto. Uma das dicas que eu posso te dar é justamente o tema do vídeo de hoje, uma plataforma digital maravilhosa para você elaborar um sistema de debate com os alunos, seja no online ou no presencial. Hoje eu estou falando aqui do Kialo Edu. Então, sem mais delongas, vamos para dentro da plataforma e ver como ela funciona. Vem comigo! Bom, pessoal, o Kialo Edu é uma plataforma que se escreve desse jeito aqui, ó, com K. Você pode encontrá-la na internet. E ela tem uma versão paga, mas também uma versão gratuita para você utilizar. Ela foi feita justamente para simplificar o modelo de debate e ajudar que todos em sala de aula tenham a sua voz. Então, para quem já promoveu um debate em sala de aula, sabe que o clima pode ficar acalorado e uma pessoa ficar falando por cima da outra, de repente vira uma guerra verbal entre os alunos e ninguém conversa com mais ninguém. Como a intenção não é essa, a gente pode usar recursos digitais como esse para nos ajudar. Então, quando você faz login, você entra num espaço mais ou menos como esse. E você pode ver aqui que eu já tenho algumas discussões criadas, como por exemplo, as escolas já podem voltar para o ensino presencial? Foi uma das indagações que a gente já trabalhou em sala de aula. Mas se eu clicar nesse botãozinho aqui, eu posso criar uma nova discussão. E aí o legal é que eu posso fazer de uma tese única ou de uma tese múltipla. Por enquanto, vamos seguir com a única, que é mais simples. Então ele me dá uma sugestão aqui, ó. Posso escrever, a Terra é redonda? E aí ele tem aqui um quadrinho para prós, onde eles vão colocar argumentos pró a essa tese e argumentos contrários também a essa tese. E depois, bom, então vamos montar aqui, ó. A Terra é redonda? É a nossa indagação do momento. Discussão dessa tese. A Terra é redonda. Isso é indiscutível, por exemplo. Mas por quê? E aí pedir para os alunos trazerem argumentos que comprovam de fato
que a Terra é redonda. E aí você pode colocar um background, às vezes um vídeo inspirador, link para as informações, locais onde eles podem pesquisar mais sobre esse assunto e colocar aqui algumas tags, caso você queira que essa discussão seja pública. E aqui você pode mudar também o idioma da sua discussão. Eu vou botar para o português, que eu acredito que seja o que nós vamos trabalhar. Se você quiser, você pode colocar também uma imagem para simplificar, né, para mostrar o que você quer demonstrar para os seus alunos. Legal, então a gente pode colocar aqui alguns dos autores acima das pessoas. Você pode colocar votação, que é bem legal para as pessoas verem, né, o que está acontecendo, quais são os argumentos que as pessoas acharam mais interessantes. Você pode colocar feedback do professor, que pode ficar disponível para todos os participantes, por exemplo. E aí aqui a gente pode colocar que eles podem fazer vários argumentos. No caso eu não vou colocar aqui. Podem colocar argumentos em cima dos argumentos anteriores. Eles podem colocar seus próprios argumentos abaixo dos argumentos deles. Tem várias aqui capacidades que eles podem fazer, né, dentro dessa discussão. E aí, quando você clica em Complete, você vai ver uma tela mais ou menos como essa aqui, em que você tem a sua tese, o que você quer discutir, e aí os alunos podem adicionar argumentos. Por quê? Porque, enfim, eles vão escrevendo aqui o que eles acreditam, o que eles são contrários, e vão elaborando uma discussão. À medida que eles colocam um argumento, eu vou colocar um argumento bem esdrúxulo, por exemplo. Porque pronto. Os alunos podem votar e falar, cara, achei esse argumento muito legal, dá, por exemplo, 4 estrelas, pode dar aqui 0 estrelas se ele achar muito fraco, e assim a gente consegue regular quais são os argumentos que estão mais populares e menos populares entre os alunos. Além disso, eles têm a possibilidade de escrever, né, alguma coisa, fazer um comentário, trazer aqui algum tipo de problema com relação a esse argumento, enfim, tem várias ferramentas muito interessantes para trabalhar aqui dentro. E a dica é essa, utilizar desse tipo de plataforma para simplificar o debate e promover um estudo um pouco mais aprofundado de diferentes temas. A gente pode pegar o Fomenta a Ciência, então aqui, por exemplo, a gente está perguntando por que a Terra é redonda? E isso pode ser um motivo de controvérsia em alguns grupos conspiratórios, mas é interessante instigar a investigação científica para os alunos, para eles conseguirem identificar o que de fato é ciência, o que é pseudociência, como ela se baseia, de onde vem esses argumentos. Além disso, a gente... Bom, acho que a gente pode ficar por aqui. Deixa eu voltar aqui para minha telinha. Vou voltar lá para minha janelinha, só um instantinho, por favor. Então, eu não sei, é até provável, possível certamente é, que entre vocês haja pessoas que conhecem muito mais do que aula do que eu conheço. Eu só fiz uma análise de interface para um curso anterior sobre o que aula. Mas eu acho que ele é interessante, né, porque ele me permite caminhar pelos dois pontos que eu acho que eu gostaria de conversar com vocês aqui. O primeiro é o que o design dessa interface, cuja matéria é uma matéria textual, né? Eu estou trabalhando com linguagem aqui, mas e estou trabalhando com discurso argumentativo, quer dizer, não é qualquer coisa que eu estou trabalhando aqui, né? Mas o que o design dessa interface me comunica de cara, né? Ele me comunica muitas coisas, a gente vai conversar, eu vou querer ouvir de vocês sobre o que ele comunica, mas aqui, só para dar um spoiler, eu vou dizer a coisa que ele comunica mais gritantemente para mim, que é o pró e o contra. Ou seja, ele comunica polarização. Tá? Então, é a coisa que ele mais obviamente comunica para mim, polarização. Tá? E seguindo aqui, né, qual é a intenção de design? Quer dizer, o grupo da Chialo Edu está querendo fazer o quê? Está querendo fazer uma coisa muito nobre, né?
se a gente lê aqui o Sobre Nós, né, o Kialo é uma ferramenta fácil de usar, mas poderosa para quem quer se envolver em discussões e debates construtivos. Eu chamo a atenção para o construtivo. Tá? É perfeita, também chama atenção para esse adjetivo, para entender diferentes pontos de vista, contribuindo para uma tomada de decisão ponderada e colaborativa. Ponderada, digo eu, vocês viram nos filmes, literalmente, né? Tem peso. Tá? Com o Kialo pode-se debater grandes questões ou pequenas, criar consenso sobre um tópico e explorar as várias perspectivas de um tema. A Kialo permite-lhe ser mais criterioso e atento face aos problemas que mais lhe interessam. Pulando aqui um pouquinho, a nossa missão é promover a reflexão e o pensamento crítico no mundo. Tá? Então, é essa a missão da Kialo. Foi esse tipo de ferramenta que foi feita. Tá? Então, agora, só para encerrar, meu último slide, antes da gente começar a conversar, neste cenário, literalmente, no cenário que eu acabei de mostrar para vocês, na semana que a gente está vivendo no Brasil, eu estou totalmente in situ. Eu estou junto com vocês nesse lugar. A Valéria está na Califórnia, mas está com a gente aqui, né, Valéria? Neste cenário, qual a nossa pauta prioritária de pesquisa, se a gente quiser contribuir para uma aproximação urgente entre ciência e sociedade? Né? Ou através do quê? Através das tecnologias de linguagem. Né? A minha área de pesquisa é através de interfaces, por exemplo. Né? Ou se pelo menos a gente quiser não contribuir para a distância ficar ainda maior. Né? Isso eu acho que já é muito nobre da nossa parte, não contribuir para piorar. Mas, assim, contribuir idealmente para que as coisas fiquem melhor. E eu espero que, até quando eu falo, eu estou falando para vocês de processamento de linguagem natural como uma pessoa que esteve em processamento de linguagem natural, mas eu estou falando a partir da perspectiva de quem trabalhou com interfaces. Né? Então, é uma outra área, mas vocês vejam como essas coisas todas se embolam. Né? E, hoje em dia, eu estou discutindo filosofia da tecnologia, e vejam como essa tecnologia tem tanta coisa filosófica para a gente discutir, né? Então, muito obrigado pela atenção. Eu acho que eu passo aqui imediatamente para as nossas conversas. Graça. Oi, Clarice, obrigada. Eu acho que você, quer dizer, colocou pulga atrás das nossas orelhas. Eu acho que é para refletir. Sem dúvida, é um tema para a gente refletir, e eu vou, então, deixar que as meninas falem. Valéria, por favor, eu vou tentar controlar aqui a lista. Por favor. Muito legal, Clarice, uma palestra diferente, né? Uma discussão com vários prompts, várias coisas para a gente pensar. Mas uma pergunta, qual é o business model desse Kialo? Onde é que eles tiram o dinheiro deles? Porque Reddit faz isso, sem cobrar nada de ninguém, né? E, quer dizer, também tem esse mesmo caráter que você estava falando de adversarial, de que é pró ou contra, e que, assim, que piora as coisas, né? Assim, fala que quer falar de consenso, fala que quer falar de debate construtivo, mas, na verdade, é tudo a respeito de eu voto com fulano, eu voto contra fulano. Né? Você sabe qual é? Não sei qual é quer dizer, eles trabalham na área de educação, né? E também na área empresarial para ajudar discussões organizacionais, vamos dizer, né? Então, eles têm clientes business e têm clientes educação. Mas eu não sei detalhes maiores. E também posso adiantar a você que existem inúmeros casos parecidos, softwares que são praticamente iguais a esses. E tem um em particular chamado Parler, que é bastante usado na área de educação.
Tem outro que chama debate.app, que é outro, assim, mas são quase que variações sobre o mesmo tema. Então, você citou o Reddit, eles são todos uma família de software. Né? Eu não conhecia. E eles todos têm, primeiro, essa característica polarizada, adversarial. Né? Todos. E todos o grande claim de, não, estou ajudando você a entender melhor. Nós estamos na era da opinião, né, Clarice? Isso. É bem um modelo de opinião contra e opinião a favor, né? Você percebe que não estimula os fatos ali, das teses. Você não tem, mesmo na interface, né? Eles não estimulam a questão dos fatos, Não. né? Mas sim da opinião. Eu sou contra, eu sou a favor, por quê? Porque eu acho, né? Eu achei que você ia falar que tinha processamento de linguagem natural ali. Aparentemente, não. Eu estou falando sobre o processamento que não tem e que poderia ter. Você acha que poderia contribuir? Estou falando com a comunidade, isso é com vocês. Não, mas no caso do software, você não sabe se no caso do software, você pode fazer buscas, quer dizer, você faz buscas textuais associadas a parâmetros como... Mas ele não classifica tipo assim, entre os argumentos que estão mais bem cotados, qual é você faz uma análise de sentimento ou uma análise de conteúdo em cima dos mais cotados. Você pode fazer isso. Mas, tipo assim, sim, mas ele não classifica automaticamente o que é pró e o que... Não, porque você já pode... Não. E nem ordena os mais importantes. Não. Como você viu, eu quero chamar atenção para esses fatos. Né? Quer dizer, a ordenação, ela pode ser uma ordenação deixada automática. Isso ali, o rapaz, inclusive, que explica como o software funciona, ele não entendeu como o software funciona. Ele dá uma explicação que não é como o software funciona. Se vocês tiverem paciência de seguir lá, vocês vão ver que não é assim que o software funciona. Ele preencheu equivocadamente vários parâmetros, interpretou equivocadamente vários parâmetros. Então, você pode ou configurar para automaticamente as coisas mais populares percolarem para cima, ou seja, vira H-index, voltamos ao H-index, né? O que é mais popular é o melhor. Tá? Então, você volta lá para o mais popular sobe. Então, se você tem uma discussão realmente acalorada, que você tem da ordem de centenas de intervenções, você não vai ter paciência para ler centenas de intervenções. Aí as pessoas dizem assim, olha que ótimo, você não lê tudo, não, você só lê o que é mais popular. Que maravilha! Aquele modelo dos sites de compra e tal. A outra possibilidade, que pode ser inclusive mais complicada, é você permitir, vocês viram ali no vídeo, você permitir aos usuários que eles desloquem. Então, eu acho que isso é mais importante, botar lá em cima. Então, eu quero que as pessoas leiam isso antes de mais nada. Helena estava querendo falar. Helena, por favor, depois acho que eu estava mexendo a boca aqui, mas era dando bronca nas meninas para elas irem brincar para lá, porque elas estão gritando aqui e está atrapalhando minha reunião. Mas deixa eu falar, duas coisas que eu queria comentar, né? Obrigada, assim, Clarice, por abrir nossos olhos, assim, eu adoro esse tipo de conversa. Queria comentar que eu tenho um aluno de doutorado meu, Clarice, que está trabalhando na qualidade da argumentação em tweets no domínio da política. Olha que interessante. Para você ver como está divertida a nossa vida. Pegaram uma época boa para fazer isso. Exatamente. Então, super difícil de fazer. E então, por isso, assim, a gente já conhecia o Chialo, por exemplo, desse trabalho dele, né? Mas até onde a gente sabe mesmo não tem nada de PLN, nada de aprendizado de máquina ali por trás. E uma coisa que eu queria comentar, não sei se a gente vai chegar nesse ponto, se é aqui que você queria instigar, mas
Eu acho que, por exemplo, que você mostrou para essa ferramenta, que ela faz a polarização, né? Que ela não está fazendo a gente entender o diferente, não é? Então, por exemplo, no trabalho do Cássio, de qualidade da argumentação, a gente coloca, a gente não olha quem é pró ou quem é contra. A gente olha a qualidade da argumentação em termos da estrutura, porque tem coisa ali que é difícil. Como é que você avalia a credibilidade, né? Que seria uma coisa para aumentar a qualidade daquele argumento. E num tweet de política do jeito que a gente está polarizado hoje em dia, não é? Então, a gente tenta ir mais na estrutura ali. Mas eu fico pensando que o PLN e o aprendizado de máquina, eles deveriam fazer com que a gente aumentasse a nossa abrangência de visão e não afunilasse cada vez mais, né? Porque o que a gente vê os algoritmos fazendo, eles endossam aquilo que a gente sabe. Qualquer um que usa rede social sabe disso. Não adianta nada você procurar um novo aparelho de telefone que pronto, sua vida vai ser invadida em todas as redes sociais por um aparelho de telefone. Não é? Aqui em casa a gente vive brincando. Meu marido fala assim: eu tô querendo comprar uma prancha de surf. A gente mora em São Carlos, né, gente? Não tem mar aqui. Só para ver se o Google começa a oferecer prancha de surf para a gente comprar. Não é? Então, eu acho que os algoritmos estão fazendo com que a gente fique burro, porque a gente fica mais na nossa própria bolha. Né? Então, eu fico pensando, é uma discussão que a gente tem muito né, que a gente gosta de ter, pelo menos, com o aprendizado de máquina, é como sair da bolha, né? Como fazer com que as pessoas sejam expostas ao diferente, para que aí a gente não fique com mais do mesmo, e não fique emburrecido dentro do nosso próprio contexto, não é? E aí eu queria saber de você, assim, Clarice, né? Não sei se você quer comentar sobre esse assunto, mas como você acha que a gente poderia focar, ou o que você acha que seria interessante na sua visão, de tentar pensar nisso, né? Como é que o processamento de língua natural, o aprendizado de máquina, podem ajudar a gente a gerar sistemas que façam com que a gente abra a nossa visão, que não fique focado num H-index de qualquer tipo que seja, não é verdade? Que a gente queira mesmo diversificar, porque se não diversificar, a gente está gerando pessoas e profissionais, não é? E novos sistemas que vão ser cada vez mais especializados nas suas próprias bolhas. Eu não ousaria responder, Helena. Não sei. Mas, assim, eu tenho algumas intuições pela relação que eu posso fazer entre o que eu estudei com interfaces e o que eu estudei com PLN das antigas, lá da época do século passado, literalmente. Tá? Então, eu acho o seguinte, se você olhar a interface do Kialo, né, eles estão usando manipulação direta de segmentos de fala que eles acham que pode ser tornado um objeto. Tá? Então, quem são essas? Mesma coisa do Twitter. Tá? Então, quando você olha o Twitter, o que eles permitem que você manipule? Aquelas falazinhas. Né? Então, aquilo vira um objeto e você, na interface, mexe naquele objeto. Então, no Kialo, você mexe para cima e para baixo, você dá um duplo clique nele, ele abre a possibilidade de você comentar, ou se você clicar num dos ícones que estão ali no entorno do objeto, ele dá a oportunidade de você votar se aquilo é bom ou se é ruim. Enfim, você faz N interações com aquele objeto. Então, a pergunta é a seguinte: eles estão transformando um segmento linguístico em objeto. Quantos outros objetos da linguagem você acha que deveriam ou poderiam estar sendo manipulados? Eu vou fazer uma homenagem à Graça aqui, eu vou dizer que quando a gente tem RST, né, Graça? A gente poderia estar, por exemplo, manipulando determinados marcadores retóricos entre os segmentos de fala. E, com isso, a gente poderia estar formando outros objetos compostos mais interessantes, com vários outros problemas. Tá? Mas isso aponta, eu vou terminar aqui, mas isso aponta para a interdisciplinaridade no nível micro. Quer dizer, PLN tem que trabalhar com IHC junto, entendeu? Porque a gente tem que bolar, a gente tem que entender o problema, que é um problema incrivelmente complexo, e depois da gente entender o problema, a gente tem que fazer um brainstorming juntos para dizer assim, tá,
Então, o problema é esse. O que a gente poderia fazer? Está lá a pergunta do meu último slide, para pelo menos não atrapalhar, mas idealmente melhorar a situação. Então, só dando um exemplo, que eu acho que está no meu alcance pelo lado de interação, eu acho que há mais coisas manipuláveis em linguagem do que os segmentos de fala. Ok. Jéssica, por favor. Gente, boa tarde. Eu entrei recentemente no grupo, estou relativamente perdida aqui. Abaixei a mão, levantei a mão, vou até ligar minha câmera aqui. Porque minha presença foi solicitada aqui e eu achei que não ia dar tempo de eu falar. Mas muito interessante o debate, estou adorando, é minha primeira reunião aqui. E o que eu achei que foi, assim, que está pegando mais para mim, gente, só para situar assim, vocês, eu não entendo muito ainda de programação, ainda sou estudante de programação, sou licenciada em letras e atualmente eu trabalho com direito digital e análise de segmento de linguagem. Então, assim, caí nessa área sem querer. Mas o que eu achei mais interessante, o que a gente está falando aqui, e que o que a professora Helena até falou, é que essa coisa de que o algoritmo endossa o que a gente já sabe. E o que a gente tem discutido muito recentemente, assim, nessas áreas, e até na intersecção entre as áreas, é que às vezes endossa o que a gente acha que sabe, né? E esse que, para mim, que tem sido o maior problema, assim, eu acho que é interessante, até eu entrei rapidinho aqui no Kialo, para dar uma olhada, e tem como você votar ali, por exemplo, a apropriação cultural errada, e aí você vota na veracidade da afirmação. E é interessante que a veracidade, o peso da veracidade da informação, então, né, dessa afirmação, ela é feita a partir da sua opinião. Como quem diz assim, a opinião da maioria é a verdade, assim, uma coisa bem esquisitinha. E eu acho que isso tem até a ver, eu não sei, quando eu penso assim, em processamento de linguagem natural e democracia, o que vem na minha cabeça é fake news. Principalmente nesse momento eleitoral, né, uma coisa que está acontecendo muito. E eu acho que essa distância que a professora Clarissa falou, que tem muito a ver com essa distância epistemológica, né, que às vezes algumas pessoas chamam de qualia, eu acho que não tem como a gente começar a discutir se a gente não partir do princípio do que se a gente sabe que o que a gente está falando é verdade ou não, entendeu? E eu acho que para iniciar um debate a gente precisa ter essas informações, sabe? Tipo, a informação da ciência mesmo. Eu acho que isso que é o mais, para mim, o que fica mais, assim, escancarado nesses algoritmos, assim, que é de destruição em massa, né? Para dizer assim. Basicamente isso. Obrigada, Jéssica. Só dando um retorno rápido sobre essa questão que você levantou, esse ponto do Kialo que você disse, não, realmente, né, a gente coloca lá se é pró ou contra, depende da veracidade. Repara como o Kialo joga você a ter uma opinião antes de permitir que você entenda do que se trata. Não tem uma forma de você fazer uma pergunta, o que é isso? O que isso quer dizer? Se tiver, você faz no comentário que ninguém vê, que vai ser mandado por e-mail para o autor, aí você tem uma conversa paralela sobre aquele assunto. Muito interessante. Daniela, agora, na minha lista. Não, eu só queria parabenizar aí a Clarice, eu achei bastante interessante e instigante, e eu fiquei pensando, né, poxa, como é que a gente faz muita coisa para os pares e não faz muita coisa realmente para a sociedade. Fiquei pensando cá com meus botões, como que a gente, enquanto grupo, poderia pensar nessa questão da sociedade, né? E principalmente a gente está nessa fase agora aí da política, que tudo está tão exacerbado e essas exacerbações negativistas, tudo isso, ressaltam tanto nas pessoas que realmente a ciência ela é talvez inócua para a sociedade, ela não chega na sociedade, né? E aí fiquei cá com meus botões, aí a Helena falou, eu também fiquei pensando, né, o que se poderia ajustar, mas era só comentário mesmo assim, Graça. Não tem nem nada para perguntar. Só pensando alto aqui enquanto grupo, né? Enquanto nosso grupo aqui, enquanto grupo de PLN, porque agora que eu vejo é que a gente está assim no meio, assim, se quiser, está no meio de tudo.
de tudo, dessas discussões, dessas argumentações, desses discursos, né? Enfim. Mas foi muito bom, tá? Assim, mexeu com outro lado que eu não tinha mexido. Obrigada pelo comentário, Daniela. A Clarice pegou num ponto que a gente não costuma tratar, eu acho que em PLN, a gente tem uma demanda tão grande por tratar linguagem de redes sociais, ou seja, linguagem de todo mundo, de qualquer um, né? Que a gente, essa questão de tratar a linguagem destinada a criar ou expressar conhecimento científico é praticamente uma outra coisa, né? E parece que são incompatíveis opiniões com ciência, né? Opinião com conhecimento científico, né? Quando você vai discutir ciência numa rede social, por exemplo, você gera todos esses problemas, né? Porque todo mundo tem opinião, né? Todo mundo tem opinião e não coaduna, né? Com rigor científico essas coisas, né? Eu aprendi com meu amigo Edgar Lira, que é professor da filosofia da PUC, com quem eu tenho feito várias disciplinas em filosofia, que essa questão do clash, né, do conflito entre a opinião e o conhecimento, era matéria de Platão, era matéria de Aristóteles e continua sendo problema nosso até hoje, né? E justamente a gente está tentando ver o que mudou desde lá de Platão para cá, né? Tem algumas coisas que parecem invariantes, quer dizer, a questão de você poder reconhecer que há uma diferença entre o que é opinião, quer dizer, uma opinião e um conhecimento verdadeiro. Então, você idealmente tem esses dois conceitos. Acontece que, na prática, você se posicionar sobre se uma coisa é opinião ou se alguma coisa é verdade, é ultra difícil. Qualquer um de nós aqui que é bom pesquisador vai dizer assim, bom, eu acabei minha pesquisa aqui. Então, até aqui, eu tenho fortes evidências de que, não é assim que a gente termina nossos papers? Eu tenho fortes evidências de que isto acontece. Agora, exceto por aqueles que são matemáticos e que vão provar ou que são lógicos e que operam dentro de um sistema de linguagens artificiais, né? Quer dizer, você encerra na artificialidade, né, todo o seu circuito de tratamento, né, de conteúdo. A gente que entra para a linguagem natural começou a dar problema, porque o barato, inclusive, da ciência é você sempre ter o que saber mais. Eu acho que a coisa bonita da ciência é a gente sempre não saber alguma coisa. Então, por isso que eu fico nervosa com as Natálias Pasternak da vida, que chegam lá e dizem não está provado na ciência. Eu falei, gente, como é que essa mulher tem uma coragem de virar e dizer que está provado na ciência que isso... Então, pelo que se sabe até agora, isso assim, assim, assim. Mas é o que a Graça está falando. Você chega numa rede social e diz assim, pelo que se sabe até agora, aí vai vir um monte de gente com opinião. Como é que vocês soltam o que vocês... né, vocês têm dúvidas sobre não sei o que e vocês soltam uma vacina. Bem-vindo à ciência, é assim desde sempre. É assim desde sempre. Se você está vivo hoje é por causa disso. Né? Se você é sobrevivente, é por causa disso. Né? Então, o que eu acho, assim, só reforçando uma coisa que eu já disse, sem me demorar para dar chance para outras pessoas falarem, é que existe pouquíssimo espaço para uma conversa apoiada por tecnologia, porque olha como é importante, né, para o alcance da conversa, para o registro da conversa, para o gerenciamento da evolução da conversa, tudo isso, compartilhamento da conversa, participação ampla da conversa, democratização, tudo isso, a tecnologia computacional é super importante, né? Mas olha como é importante, mais do que qualquer coisa, a gente começar a fomentar as conversas para descobrir, conversas para aprender. Mas não, a gente já é jogado na rede social para você ter opinião.
né? Você não tem nem chance de dizer que não é uma opinião. Uma graça. Marcela. Eu tinha baixado a mão porque a Helena mais ou menos já tinha feito a mesma pergunta que eu ia fazer, né? Obrigada, viu, Clarice? Bom, certamente quem criou isso daí não entrou numa sala de aula de ensino médio, porque se você bota um debate desse aí, eles se matam, né? Então, e os livros, inclusive, eles fomentam isso, eles dão um tema e falam, ó, você vai... Um grupo vai ser contra, outro vai ser a favor na construção da argumentação. E eu, né, no início, assim, eu pensei, opa, vou fazer isso. Péssima ideia. E aí, péssima ideia, eles ficaram bravos entre si, pararam de se falar, tipo, por dias, assim, a sua opinião, não sei o quê. Horrível. E aí eu comecei a partir de outro lugar, assim, ó, que é o lugar de convergência, né? Que é aquele lugar de, olha, a gente pode partir do princípio aqui ó, sei lá, toda a vida importa? Sei. Ou qualquer coisa do tipo. Ou, antes disso, né? O que é vida, né? Então vamos lá pesquisar, fazer toda uma pesquisa anterior ao debate em si, para não virar eu acho que, ou eu vivi isso, porque veio até a opinião de, olha, eu vivi e era um assunto, porque eu deixei eles escolherem, eles vão sempre escolher o assunto que, né, mais interessa, é droga, aborto, etc. E aí uma estudante falou, olha, eu vivi isso, tal. Então, bom, isso daí é uma vivência super subjetiva e particular, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Ela tem primazia, então eu vivi, então vocês não vão poder viver? Como é que funciona, né? Então, o debate foi para outros lugares que eu achei muito legal, que foi esse ponto. E aí, né, a Helena perguntou uma coisa, você falou, bom, eu não sei, eu sou linguista, né? Eu sou, antes de tudo, eu falo que eu sou professora antes de ser pesquisadora, eu sou muito melhor professora que pesquisadora. Mas tem como, na interface, a gente partir de um lugar que a gente possa chegar, tipo, partir de um lugar que, ó, todo mundo concorda? A hora que todo mundo concordar com isso daqui, com essa frase, a gente abre o debate? Ou não? O professor pode abrir a hora que ele quiser, né? Se você está usando educacionalmente, você pode abrir a hora que você quiser. Mas o que eu acho interessante é justamente toda a construção do consenso ficar de fora. Porque a coisa mais interessante foi o consenso. Ou buscar, né, talvez até automaticamente, aí eu posso estar falando uma grande asneira, desculpa, mas usar o PLN para buscar qual foi, o que eles usaram de argumentos parecidos. Ou, por causa disso, eu acho que isso. E, na verdade, o ponto final é o mesmo, o caminho é outro, né? O caminho é outro, muitas vezes é isso. Um dos problemas do QIALO, em particular, é a falta de suporte ao caminho discursivo. Você só tem uma lista de prós e uma lista de contras, certo? E você só pode botar mais alto ou mais baixo na lista. É uma classificação, inclusive, sabe Deus por que critérios, né? Então, eles disseram ali, né, eu dei uma piadinha a priori, que agora deve estar mais clara, né, que eles estão promovendo discussões ponderadas, literalmente ponderadas. Você pondera, você deu quantos? Tá? Então está ponderado. Quem está com mais 0,4 vai lá para cima, quem está com menos vai lá para baixo. Então, tipo assim, inclusive cria uma alienação automática do discurso, porque as pessoas cujos argumentos podem ser extremamente originais vão todas lá para o saco, e ninguém nunca vai ver. Então, além de tudo, uma interface alienante. Ok, obrigada. Eu tenho mais duas pessoas na lista, a Liv e depois a Valéria. A Liv sou eu. Cláudia. Prazer, Liv. Na verdade, não pergunto um comentário do debate que do pensando assim, nós começando como o diálogo é organizado, e até nos comentários aqui, que a gente vê a argumentação, né, baseada em racionalidade, como eles dizem, tecnológico. E aí a impressão que eu tenho, assim, cada vez mais, é essa argumentação, essa argumentação pela emoção, é convencimento pela emoção. E que isso é linguagem também, mas que a gente quer ser habituado a lidar, como é que a gente faz, que parece que muitas pessoas já conseguem lidar com essa argumentação de emoção, que é linguagem, mas a gente ainda nesse paradigma da lógica, esperando que isso vá funcionar, que as pessoas vão saber argumentar na lógica, mas isso aí é isso,
como é que a gente pensa? E pensando em PLN, é o que a gente tem de noção hoje, em análise de sentimento, que é positivo negativo numérico. E o que mais a gente poderia fazer para explorar textos em termos de emoção, é só nomear emoções, seja de outras ferramentas que lidam também com a argumentação e educação, que não seja só replicar e tal. Muito bacana, Cláudio, o seu comentário. Super legal. Ele me leva eu posso falar sobre 2 pontos. O primeiro, de novo, lançando mão do que eu tenho aprendido com o Edgar sobre retórica, né? Já para os gregos, você tinha aquela história de etos, patos e logos. Então, você tem o logos, né, que seria a argumentação em cima do conhecimento estricto, né, da lógica, digamos assim, né,